Recebemos no nosso estúdio o Dr. Lucas Freitas, advogado especializado no âmbito empresarial, e hoje falando sobre um tema que está cada vez mais em alta, que é franquias aqui na cidade de Santos, franquias e empreendedorismo. A cidade está crescendo cada vez mais, não só Santos, quanto Praia Grande também, São Vicente, as cidades aqui da Baixada Santista, estão cada vez mais vindo empresas grandes para cá, muitas pessoas empreendendo na cidade, colocando aí na veia do empreendedorismo seus negócios, colocando para nossa cidade coisas diferenciadas. Mas será que sempre é o ideal começar com franquia, talvez, seu primeiro negócio? Não sabemos. Vamos conversar com o Dr. Lucas sobre isso. Um prazer estar contigo mais uma vez, Lucas. Perfeito, Cláudio. Prazer todo meu. Muito obrigado novamente pelo convite. Vou começar já com essa pergunta. Você acredita que o modelo de franquia ele é mais seguro para as pessoas que estão começando no empreendedorismo ou existem outras alternativas? O que você enxerga disso? Perfeito, Cláudio. O modelo de franquia, se bem aplicado, tá, ele serve justamente para isso. Ele foi criado para isso. Por quê? Porque eu, como franqueado, eu não preciso ter um conhecimento específico daquele nicho mercadológico para começar a atuar. Certo? Porque o franqueador, através da transmissão de know-how, ele me ensina a fazer como se ele fosse. Tá? Então, é sim um nicho mercadológico bem interessante para quem tem interesse em entrar, em dar esse primeiro passo dentro do mercado de empreendedores, ou até mesmo aqueles que já conhecem a área, já têm empresas. Porque ele acaba aprendendo muito, né? Dependendo da franquia, você recebe um treinamento e acaba aprendendo a empreender, aprende a empreender, né? Perfeito. Não só a questão do aprendizado, que também é muito importante, mas você acaba atrelado a uma marca que já está consolidada no mercado, você não precisa ter tanto trabalho inicial para prospectar novos clientes, para criar uma carteira de clientes. A franquia ela foi desenhada justamente para isso, para ser uma relação. Você ouve bastante falar de uma relação mutualística. O que é uma relação mutualística empresarial? Nada mais é do que uma relação circular de ganho, aquela política do ganha-ganha. Eu, como franqueador, tenho muito a ganhar, porque a franquia me permite, o modelo de franchising me permite ter uma capilaridade da minha marca, que eu por si só não teria essa possibilidade. Eu utilizo também o capital financeiro de um terceiro para isso e ganho do meu franqueado através dos royalties. Tá? Então, quanto mais ele ganhar, quanto mais ele trabalhar, por isso que é interessante para mim o sucesso dele, porque eu também vou estar ganhando dinheiro com isso e porque ele está representando a minha marca. Então, minha marca também vai ser impulsionada por esse trabalho terceirizado. E o franqueado também tem muito a ganhar, porque, novamente, como eu já disse, ele não precisa ter esse conhecimento específico. E, num segundo momento, porque ele também já adquire aí essa marca que já está, teoricamente, consolidada no mercado. E quando a gente fala dos cuidados jurídicos, né, que são importantes que o empreendedor deve ter ao abrir uma franquia para evitar aí complicações futuras, dos dois lados, quais são os principais cuidados? São Perfeito. Muitos, né? Eu sei. Sim, a gente, dentro da atividade empresarial, uma atividade considerada de risco, certo? Então, realmente, a gente tem que ter uma série de cuidados, porque quando o negócio começa certo, a possibilidade dele terminar certo é maior. O franqueador, um dos primeiros passos que ele tem que fazer, eu acho que dois principais erros de franqueadores novos, o primeiro deles é na escolha do franqueado, certo? Que você nunca pode perder o foco do negócio, da sua prestação de serviços, da sua marca, para começar a vender unidades, certo? Então, você tem que escolher bem os seus franqueados, tem que ser franqueados que às vezes já têm um conhecimento específico daquela área, certo? Eu tenho uma franquia, por exemplo, de pizza. Não preciso só contratar aqueles que já tiveram experiência com pizza, mas se você já trabalhou dentro do ramo alimentício, se você já trabalhou com gestão de pessoas, se você tem uma visão empreendedora, empresarial perto da minha, certo? Uma visão semelhante à minha. E por parte do franqueado, lê bem o contrato, tá? Porque acho que isso já acho que de todas as áreas do direito, grande parte dos litígios podiam ser evitados se a pessoa lesse o contrato. Você já viu como que está aumentando esse número de franquias? Como que você vê esse cenário, hein, aqui na região? Então, não só na região, mas acho que em todo o Brasil, né? O franchising, ele é um cenário extremamente promissor. Só para você ter uma ideia, ano passado houve um crescimento de 13%
do setor em relação a 2022. Foi um dos Sim. poucos setores que cresceu durante a pandemia. E no primeiro trimestre desse ano, houve um crescimento também de 19% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. Um indicativo de que o próprio governo, o estado, o município, a federação, também está dando essa importância ao franchising, é a nova lei. Porque antes o franchising ele era pautado na Lei 8966, que era uma lei de 1994, quase tão velha quanto eu. E agora a gente tem o advindo da Lei 13966, de 2019, em que há possibilidade de franquias participarem de licitações, de procedimentos licitatórios. Então isso é o Estado dando a devida importância para o franchise. E aqui em Santos, especificamente na nossa cidade, tem uma inversão, está começando a ter uma inversão, porque é muito comum quando a gente pensa em franquias, pensar, putz, vou procurar uma franquia em São Paulo, por exemplo, uma franquia que já é uma franquia de sucesso lá e vou trazer para cá. Hoje em dia a gente já tem exemplos aqui, que são nossos, que são 013 e Caiçara, de franquias que começaram aqui e hoje em dia estão abrindo em São Paulo, estão abrindo em outros lugares. Expandindo, saindo daqui, né? É verdade, é verdade. E quais os principais desafios que um franqueado enfrenta ao implementar uma franquia? O que ele tem que já ter na cabeça? Perfeito. O que eu sempre indico é a leitura da Lei 13966. É uma lei curta, tá? Claro que, como toda lei, vai ter um juridiquês ali que você não vai entender muito bem o que significa, mas a leitura dessa lei já vai te pautar, já vai te fazer entender quais são os requisitos e as premissas mínimas que o contrato de franquia, circular de oferta de franquia, deve constar, deve oferecer o franqueador para o franqueado. Então esse e poucas pessoas leem a lei, mas ela sim é muito importante para pautar essa relação de franchise. Você falou de contrato, né? Da importância da gente ler bem o contrato, né? O franqueador e o franqueado, eles têm que estar bem alinhados ali. Como que esse contrato ele pode proteger os dois lados? E o que deve ser analisado ali na hora de quem tem que assinar ou na hora de elaborar? Como que você pode me falar para os dois lados? Perfeito. Todo contrato ele tem dois lados principais, que é o lado comercial/negocial e o lado jurídico. Tá. Certo? Então, eu sempre indico uma análise jurídica do contrato, você procurar um advogado especializado para tal. Mas você mesmo como leigo, você pode ler e entender como que funciona ali o fluxo daquela relação jurídica pautada no contrato. Então, o contrato de franquia, a Lei 13966, ela traz um rol taxativo, que é uma listinha do que obrigatoriamente deve constar na circular de oferta de franquia. A circular de oferta de franquia ela é como se fosse um raio-x da minha empresa. Certo? É para o franqueado ler e entender o que é o negócio que ele está entrando. E aí aceitar ou não. Como que ele vai aceitar? Através do contrato de franquia. Certo? Então, o contrato de franquia ele serve sim para proteger o franqueado, tá? Através de uma positivação de um relacionamento. Então, eu estou colocando no papel, eu como franqueador, o que eu me obrigo a fazer para você, certo? E também protege o franqueador, tá? Porque é uma relação isonômica, uma relação de dois lados. Assim como está no papel que eu tenho que fazer para você, também está no papel que você não pode fazer, certo? E isso, eu como franqueador, meu papel sempre vai ser de proteger a marca. Eu sempre tenho que pensar em proteger minha marca, em proteger aqui o legado que eu criei através dessa franquia, porque eu estou envolvendo terceiros, estou envolvendo o patrimônio de terceiros, então é uma responsabilidade muito grande. Conversamos com o nosso querido Dr. Lucas Freitas, especializado no âmbito empresarial, hoje falando sobre franquias.